Graça e paz. Vamos, pela graça de Deus, continuar nossas leituras. Estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 12. Hoje vamos analisar desde o versículo 3 até o versículo 21. E que Deus nos ajude, que Ele fale a palavra dEle no nosso coração. Paulo, ele começa falando dos dons espirituais. Dons espirituais. Eu já quero dizer, eu creio em todos os dons do Espírito, até o dom de línguas, mas de acordo com as Escrituras e de acordo com a soberania de Deus. Precisamos já de início compreender a diferença entre dom e os dons de Deus. O dom de Deus é Cristo. Cristo é o dom excelente de Deus para este mundo. Cristo é a maior oferta de Deus para a humanidade arruinada pelo pecado. Ele mesmo, o Senhor Jesus, disse que Ele veio para salvar o mundo. E o Espírito Santo é o dom de Deus para a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é o ninho do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi dado ao mundo. Jesus disse aos seus discípulos que o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o vê, nem o conhece, mas que os seus discípulos o conhecem, porque Ele, o Espírito Santo, habita com eles, os discípulos de Cristo, e mais do que isto, estará neles. Jesus colocou no futuro, estará neles, mas Jesus já morreu, já ressuscitou, já subiu, e o Espírito já veio e está em nós agora. Então, irmãos, na regeneração, o Espírito vem habitar em nós, em cada um de nós. Cristo cumpriu a sua missão na terra e concedeu dons aos santos, aos salvos. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo começa a agir em nós através da manifestação dos dons espirituais. O Espírito opera esses dons em nós, visando 4 coisas básicas. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deve procurar, primeiramente, agradá-lo, honrá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo.
A edificação da igreja, a edificação da igreja, a salvação dos pecadores e a alegria dos crentes em Jesus. Mas o alvo é sempre Cristo, porque tudo se encerra em Cristo mesmo. Irmãos, não podemos confundir os dons espirituais do Espírito com os poderes latentes da alma e com os talentos naturais. Os dons são outra coisa diferente. Nós não somos donos dos dons. Nem podemos fazer o que gostaríamos de fazer com os dons divinos. Os dons são do Espírito e Ele usa na hora que Ele quer usar, sempre de acordo com a vontade de Deus. Às vezes nem usa, porque Ele faz o que Ele quer fazer. Ele opera como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, visando sempre o propósito de Deus e não o nosso. O Espírito trabalha os dons em nós e através de nós na igreja. Compreender isso muda o nosso conceito de igreja. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, é uma corporalidade, onde cada parte se vincula a outra por meio de uma vida, a vida de Cristo. A igreja não tem vida própria. A igreja não tem vida própria. Ela tem a vida de Cristo. A igreja com I maiúsculo não é autônoma. Ela é cristônoma. É habitada, governada e dirigida por Cristo. A igreja que tem sanidade e maturidade é a que tem a seguinte posição: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A igreja não é um avião onde 2 ou 3 têm a responsabilidade de conduzir e o resto fica sentado olhando pela janela. A igreja pode ser comparada a um barco de guerra, onde desde o comandante até o marujo, todos têm uma função baseada na graça de Deus. Tem uma função a cumprir e essa função está baseada, esse empenho, na graça de Deus. Vamos ouvir Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque pela graça, e eu gosto disso, pela graça, sempre pela graça de Deus. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém.
Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo Paulo faz uma recomendação muito importante aqui. E eu já comentei sobre isso aqui. Qual a recomendação? Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Moderação. Moderação é coisa do Espírito Santo. Moderação é fruto do Espírito Santo. Só o Espírito pode me convencer a pensar corretamente sobre mim. Porque se o conceito que temos de nós mesmos for além do que convém, vai gerar confusão e uma grande bagunça. Conceito que eu tenho de mim mesmo é que eu sou um morto em Cristo. Em Cristo. Morri com Ele na cruz do Calvário. Quem você é? Eu sou um morto com Cristo. Eu morri. E agora Ele vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui está apresentando o projeto de Deus para cada cristão nascido de novo, que pode ser resumido nas seguintes palavras: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso crer e ter consciência que eu também morri com Cristo e agora Cristo é a minha vida como uma realidade espiritual de fé. Essa posição com Cristo, estou crucificado com Cristo, essa preposição com também é importante aqui, porque ela mostra que primeiro Cristo teve que morrer por nós para nos levar a morrer com Ele, nele. Então, sem a morte de Cristo, a minha morte em Cristo não aconteceria. Quando nós cremos a nossa morte e ressurreição com Cristo, Ele vem viver a sua vida em nós, em cada um de nós. Irmãos, Cristo não é um refugiado em algum recanto do nosso ser e de vez em quando atua ali. Não. Cristo entra na própria raiz do meu coração e do meu ser. Cristo vive em todo o meu ser e controla todo o meu ser. Cristo está todo em mim e vivendo tudo que Ele é em mim e através de mim. Cristo entra na minha vontade, no meu pensamento, no meu sentimento, em todo o meu ser, e vive em mim como todo-poderoso e todo-suficiente. E eu vivo no corpo a vida de carne e sangue, mas Cristo vive em mim a verdadeira vida, que é Ele mesmo em mim. Isto é tão grandioso para mim, é grandioso demais,
Mas é preciso crer nisto. Vida cristã para mim é isto. É assim que eu entendo a vida cristã. O eu, perverso, pecaminoso, o eu, é o pior dos trapaceiros em que podemos imaginar. E o grande adversário que nos domina interiormente. A menos que morra, vai continuar trapaceiro e um tirano dominador e fazendo uma grande bagunça. A proposta do Evangelho é a morte do eu. Tem que morrer em Cristo. Vida cristã autêntica, como mostrada na palavra de Deus, só funciona para aqueles que estão crucificados com Cristo e Cristo vive neles. Agora, isto afeta o nosso relacionamento, o nosso servir no âmbito da igreja e também em toda parte. Versículos 4 a 8. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, esses versículos estão mostrando que a igreja é uma unidade na diversidade. E Paulo cita o corpo humano para demonstrar o que somos, o que nós somos na igreja, como membros do corpo de Cristo. Os órgãos do corpo humano são diferentes e têm diferentes funções. Eu acho isso aqui muito interessante, irmãos, muito interessante. Os órgãos do corpo humano são diferentes e têm diferentes funções, mas nenhum deles trabalha para si mesmo, mas para o corpo, em uma harmonia incrível. Pense, o fígado e o rim são anatomicamente e fisiologicamente diferentes, mas trabalham para o mesmo fim, para o corpo. Imagine o fígado falar: não vou trabalhar para o corpo, vou trabalhar para mim mesmo. Imagine o pulmão dizendo para o rim: se eu não respirar, você pifa. E o rim responde: mas se eu não filtrar, você pifa também. Uma lenda, viu? Diz que certa vez a boca falou: estou cansada. Ela estava estressada. Estou cansada. Fico mastigando o tempo todo para os outros. E eles que tiram proveito de tudo o que eu mastigo e engulo. Sabe de uma coisa? Vou parar de comer.
Depois de um tempo, ela descobriu que começou a enfraquecer também. Aí ela entendeu que ela fazia parte do corpo, que ela não estava comendo só para os outros, ela dependia dos outros também. Precisamos entender isso. Você sabe do que eu estou falando? Estou falando da igreja, da gente. Ele cita alguns dons, mas não todos. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia. O que é profecia? O que é profetizar hoje? É pregar a palavra de Deus debaixo de uma inspiração, a inspiração da palavra de Deus. Não tem mais profetas como no Antigo Testamento, pelo menos aquele modelo de profeta. Todos têm o habitar do Espírito agora. Vamos ouvir a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 3, depois o versículo 5, os dois versículos. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Isso. Então eu quero destacar o seguinte: muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Isso pode acontecer numa reunião da igreja como esta, numa visita a um irmão. O Espírito traz a convicção dentro do irmão de falar determinado texto, e o Espírito vai testificar no coração do outro irmão que aquela é uma palavra que veio de Deus. E tudo tem que ser conforme a palavra de Deus e a fé. Se contrariar a doutrina da palavra de Deus, não é o Espírito Santo, porque ele não se contradiz. Às vezes a gente prega, e já aconteceu comigo, e alguém falou para mim, pregou para mim, é tudo para mim. Será que contaram para ele? Eu até gosto que quando eu chego cedo na igreja ninguém me conta nada, porque se você chega ali e me chama, irmão Carlos, sabe o que aconteceu comigo ou com alguém? Meu irmão, você estragou tudo, porque agora eu já sei. Deixa o Espírito Santo colocar no meu coração o que ele quer falar com você, com todo mundo. Então se você falar assim, falou comigo, aí fica alegre, dê um pulo dessa altura e diz assim: é o Espírito Santo que está traduzindo ao meu coração. No versículo 7 de Romanos 12, põe mais 2 dons e como exercê-los. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ministério, ensinar. Só que aqui coloca 2 palavras, que é a maneira como tem que ser feito.
Duas palavras que muita gente não gosta. Muita gente não gosta dessas duas palavras: dedicação e esmero. Dedicação e esmero. E sabe por que não gosta de dedicação e esmero? Porque gosta de fazer relaxadamente. Ou quer fazer de qualquer jeito. Ou quando sobra tempo. Ou se o momento é oportuno para mim. Se é o momento adequado, eu vou. Se é segundo a minha conveniência. Tem uma frase que eu gosto muito dela. Como sou pouco e sei pouco, faço o pouco que me cabe, me dando por inteiro. Quem disse isso não é pouco, não é pouco, é muito quem disse isso. Porque quem disse isso foi Ariano Suassuna. Então quem conhece sabe que ele não é pouco, ele é muito. Mas o segredo está nesse me dando por inteiro. Eu sou pouco, eu sou de fato pouco, muito pouco, e sei muito pouco, mas a parte que o Espírito me deu, a parte que Deus me deu, pode crer, meu irmão, vou fazer me dando por inteiro, porque senão não precisa fazer. Me dando por inteiro. É assim no âmbito do reino de Deus. Veja o versículo 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Exortação, contribuição, presidir, exercer misericórdia, são dons. Os dons são vários, e uma pessoa pode ter vários dons, dado pelo Espírito, ou somente um. O Espírito distribui os dons que Ele quer ao membro do corpo de Cristo, para que ele exerça. De que maneira? De que maneira? Entenda aí. O Espírito distribui os dons que Ele quer ao membro do corpo de Cristo, para que ele exerça com dedicação, esmero, liberalidade, diligência e com alegria. Por favor, não esqueça a alegria. Fazer com alegria. Versículos 9 a 12. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Quando eu penso nisso, eu tenho que pensar em Cristo. Eu tenho que pensar na vida de Cristo em mim. A palavra de Deus sempre vai chamar a atenção para Cristo.
Essas virtudes cristãs estão apontando para Cristo, porque sem Ele não somos nada e nem podemos fazer nada. É Cristo, as virtudes dele. Na Igreja de Cristo, que é também o seu corpo, é tudo a manifestação do caráter de Cristo, da vida de Cristo. A primeira coisa que recomenda aí é o amor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Você viu quantas vezes aqui o amor entra? Amor fraternal, de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. É possível fazer coisas tremendas, mas sem amor. O que ama é nascido de Deus. Sem o novo nascimento, não se pode amar. O amor é a manifestação suprema de uma realidade em Deus. O amor é o referencial de tudo o que fazemos. É o amor. Ele mostra a prova do amor. Ele fala do amor e mostra a prova do amor quando diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. A prova é que você vai detestar o mal cada vez mais e apegar-se ao bem cada vez mais. Vamos odiando o pecado cada vez mais e cada vez mais desejando a Deus. É impossível estarmos amando a Deus e não estarmos cada dia mais odiando, rejeitando o pecado, odiando a mentira, a corrupção, a maledicência. Na igreja somos irmãos e devemos nos amar como irmãos, em profundidade ainda maior do que aos irmãos naturais. E é Deus que quer assim. Amor sem hipocrisia. Na Grécia Antiga, os atores usavam uma máscara para representar os dramas. A máscara cobria o rosto para representar a pessoa. Aquele artista era chamado de hipócrita. O comportamento amoroso dos crentes não deveria ser como quem toma parte em um papel usando máscara, mas deve ser uma expressão autêntica. Jesus chamou os religiosos da sua época de hipócrita. Você tem máscara, mas não tem realidade. Era o que Jesus estava dizendo. E é isso que Paulo recomenda aqui. A igreja não pode ser um palco onde todos são chamados a representar uma coisa que não é na realidade. Isso é horroroso. Amai-vos cordialmente com amor fraternal. Irmão, que palavra maravilhosa. É, irmão Zé Raveira?
Irmão. É uma palavra doce para mim. Irmão. Amor de irmão. É um mistério para mim, é um mistério. É um mistério tão grande esse corpo de Cristo, que às vezes a família natural não compreende essa relação tão profunda de amor entre indivíduos estranhos, mas feitos irmãos em Cristo. Irmão. É um amor tão intenso que nos leva a preferir os irmãos espirituais mais do que os irmãos naturais. Isso chega até criar dificuldades para os irmãos naturais. O sangue de Cristo nos une mais do que o sangue natural do pai e da mãe. Não significa que não temos que amar nossos irmãos naturais. Sim, temos, e amar bastante. Mas que vamos amar os irmãos espirituais numa relação espiritual muito estreita, porque estamos espiritualmente, internamente e intimamente unidos a Cristo. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E isso naturalmente determina o nosso comportamento em termos de relacionamento. O meu direito se torna secundário. É o que Paulo está dizendo aqui. O meu direito se torna secundário. Primeiro ame o seu irmão, preferencialmente. Você sabe o que é uma coisa preferencial? Respeite e honre. Esse é o propósito de Deus. Ou você acha que a igreja, o corpo de Cristo, é uma brincadeira? E que Deus não sabe o que está dizendo, nem o que está desejando. E acrescenta, preferindo em honra uns aos outros. Ao invés de buscar honra, vamos honrar. Só posso preferir verdadeiramente o outro se estiver isento de mim mesmo. Por isso que eu preciso estar crucificado. Muita gente vem à igreja e quer honra, quer ser servida. Se você quer vir, deve estar disposto a preferir e honrar o outro irmão e estar disposto a sofrer o sofrimento do outro, com o outro. No versículo 11, Paulo diz que não deve haver preguiça. Não sejais remissos. Não é para ser vagaroso, tardio, lento. Não é para ir empurrando com a barriga. Temos que entender que não devemos ser remissos, mas fervorosos, servindo ao Senhor. Se perdermos a visão que nós aqui estamos servindo ao Senhor, então tudo tende a azedar mesmo. No versículo 12 mostra 3 coisas: regozijo na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes.
Cristo é a nossa esperança, a sua bendita vinda. Se perdermos essa visão, passamos a querer tudo aqui mesmo, neste mundo. E aí, começamos a confundir as coisas. Essa esperança produz uma alegria tão grande em nós, e passamos a ser pacientes na tribulação. Se não alegrarmos na esperança, que desastre nós seremos na tribulação. Se não tem esperança na tribulação, aí a vida vira um inferno. Se não tem esperança, a tribulação para você vai ser um inferno. Versículo 13 tem outra coisa muito importante, eu vou ler aqui. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Compartilhar é uma coisa muito boa. Necessidades, tem necessidade espiritual, emocional e também tem físicas. Nós não somos obrigados a sustentar o sobejo e o luxo de ninguém, mas não podemos deixar um irmão passar necessidade das coisas básicas. Não podemos. Às vezes, perdeu o emprego, falta comida, falta dinheiro, até remédio. Devemos ter prazer em ajudá-lo. Praticai a hospitalidade. Quando eu leio esse texto aqui, eu penso em um irmão. Em um irmão. O irmão Elídio. O irmão Elídio. Toda vez que leio esse texto, lembro do irmão Elídio. Elídio Ribeiro. Porque esse irmão tem uma hospitalidade muito grande. Se ele vê alguém visitando a igreja, ele chama. Vamos para casa. Vamos almoçar. Vamos para casa. Eu vi ele levando muitas pessoas. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, 14. Este versículo aqui pede uma coisa que nós precisamos do Deus de toda a graça, operando a sua graça em nós para podermos praticar. Porque o natural é o seguinte: para os amigos, bolacha, e para os inimigos, borracha nas costas. Mas no Evangelho temos toda a graça para fazer isso, porque é Cristo vivendo em nós. No versículo 15, temos mais duas coisas difíceis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrar com os que se alegram, sem enciumar-se, invejar-se, é graça de Deus. Chorar com empatia com o outro é graça também. O nosso choro não pode ser superficial. Se for para chorar superficial, não chore. Só a graça de Deus pode nos levar a ter prazer com o sucesso do outro e alegrar-se com ele. Só a graça pode nos levar a chorar com o outro, a ponto de experimentar o sofrimento do outro. No versículo 16, recomenda ter por todos o mesmo cuidado, não ser grande dentro de si mesmo, não ser sábio aos próprios olhos e servir com humildade. Os versículos 17 a 21 falam de como devemos reagir aos que nos perseguem, ao inimigo. Não podemos devolver o mal que recebe, esforçar em fazer o bem perante todos os homens,
até perante os inimigos. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, porque às vezes não é possível ter paz com todos. Você lê no peito do irmão, mantenha a distância, não se aproxime, perigo, não encoste no portão, cão bravo. Aí não dá, né? Aí não dá para chegar, para ter paz. E também a gente tem que respeitar aquele momento emocional do irmão. Eu penso assim: esse prazer vingativo não deve ter lugar na vida dos remidos de Deus. Não pagar o mal com o mal, dar ao outro o que ele merece, porque sempre merece, mas não podemos dar o que merece, porque Deus não deu o que eu mereci. Antes, o cristão deve suportar com dignidade diante de afrontas e em todas as circunstâncias da vida, esforçar-se por fazer o bem. Aqui é a vida de Cristo em nós. O cristão não deve provocar ninguém, nem causar controvérsias desnecessárias. Quando você estiver pensando em provocar alguém, porque esse alguém está demais, e você está querendo provocar, meu irmão, pense em quem você é o meu conselho. Eu sou um morto com Cristo, estou crucificado com Cristo. E aí quem vai se manifestar é a vida que não provoca, é a vida de Cristo. Irmãos, um rapaz, já estou terminando, um rapaz devasso, terrível, nervoso, briguento, nasceu de novo, creu sua morte com Cristo. E aí ele chegou para o pastor e disse: pastor, o que está acontecendo comigo? Eu acho que estou ficando louco. Eu olho para dentro de mim e não me vejo. Eu olho para dentro de mim e não me encontro. Quando chega aquele momento assim que eu não aguentava, é como que se eu não existisse, pastor. Eu não estou mais em mim, eu estou ficando louco. Aí o pastor disse: não está louco. É que você morreu com Cristo. Você morreu, agora você não vive mais. É Cristo vivendo em você. Nossa beligerância e ira não trazem a justiça de Deus. Deus fará justiça perfeita em todos os casos. Pode crer. Não atrapalhe. Não atrapalhe Deus. Deixa Ele. No versículo 20, Paulo usa uma figura de linguagem. Pode ser lido rapidinho aí o versículo 20? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que significa colocar brasas vivas em cima da cabeça da pessoa? Brasa queima, vai queimá-lo. A sua atitude graciosa, amorosa, misericordiosa vai queimar a cabeça da pessoa, vai fazer ela pensar, ela vai entender um pouco, pode até nunca se converter, mas ela vai ter que dar testemunho da graça de Deus em você. A coisa que mais queima é quando você ama a pessoa que te ofende, alguém que te maltrata. O cristianismo vai além de não resistir o perverso, não resistir aquele que persegue. Vai além disso.
prega a benevolência ativa. Dá de comer ao inimigo quando ele tem fome, quando tem sede, dá-lhe de beber. Assim amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. A pessoa fica surpresa com os atos incomuns de bondade de um regenerado. Não deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Aqui é vencer o pecado, é a nossa vitória sobre o pecado que temos.